Olha, a semana foi um pânico total para quem investe em Bitcoin. O preço simplesmente desabou, o medo tomou conta e muita gente saiu vendendo tudo. Mas, enquanto uns corriam para se livrar das moedas, outros viram ali uma oportunidade de ouro. Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo nos dois lados dessa história e tentar entender o que de fato aconteceu nesse mercado. O Bitcoin levou um tombo feio, viu? O preço despencou para US$ 94.000, o menor valor em 6 meses. Isso basicamente varreu quase todo o lucro que tinha sido feito no ano. O resultado? Um clima de nervosismo e uma incerteza que se espalhou por todo o mercado. E o pânico foi tão grande, mas tão grande, que o índice de medo e ganância, que é tipo um termômetro do mercado, caiu para 10 de 100. A gente chama isso de medo extremo. É um nível que não se via desde o auge da crise da Covid-19, sabe? Basicamente congelou todo mundo. E o pior de tudo, esse pânico todo gerou um efeito cascata. Em só 24 horas, mais de 1,36 bilhão de dólares de quem estava apostando na alta do Bitcoin simplesmente evaporou. Eram as chamadas posições alavancadas, um tipo de aposta de altíssimo risco que foi liquidada em massa. Tá, mas afinal, o que foi que causou esse verdadeiro tsunami no mercado, hein? Foi só um fator isolado ou foi uma combinação de coisas que levou a esse pânico todo? Vamos investigar isso agora. Pois é, não foi uma coisa só não. O que a gente viu foi uma tempestade perfeita. A economia global em alerta, com o Banco Central americano dando sinais ruins, tensões políticas esquentando entre as grandes potências, investidores gigantes vendendo para garantir o lucro e, para fechar a conta, uma barreira de preço super importante que foi quebrada, derrubando tudo como um efeito dominó. Sabe, como disse uma vez o autor Robert Kiyosaki, a causa de todas as quedas é um mundo precisando de dinheiro. E é exatamente isso que a gente está vendo. Com a economia global mais apertada, todo mundo corre para ativos mais seguros. E isso pressiona ativos de risco como o Bitcoin. Mas, para ele, essa crise pode ser justamente o começo de uma grande valorização lá na frente para ativos que são escassos. Mas calma, que a história não acaba por aí. Porque por trás de todo esse caos e desse pânico, tinha algo muito, mas muito interessante acontecendo nos bastidores. Pensa bem, com tanta gente desesperada para vender, fica a pergunta no ar: quem é que estava do outro lado comprando tudo isso? E a resposta, olha, é surpreendente. Enquanto os investidores de curto prazo, a galera que opera por fundos de índice, os ETFs, saíam correndo, os grandes jogadores do mercado, que a gente chama de baleias, faziam exatamente o contrário. Eles estavam comprando tudo que viam pela frente a preço de liquidação. O que aconteceu, na prática, foi uma enorme transferência de ativos. Os investidores de curto prazo, as chamadas mãos fracas, entraram em pânico e venderam. E quem comprou? Os investidores de longo prazo, as mãos fortes, que viram nessa crise uma oportunidade única de acumular mais Bitcoin por um preço muito mais baixo. Essa divisão de atitudes, claro, gerou uma verdadeira batalha de narrativas no mercado. A grande dúvida passou a ser: será que o pior já passou ou isso é só o começo de uma queda ainda maior? De um lado, a gente tem os mais pessimistas. O analista Ali Martinez, por exemplo, acredita que a queda pode continuar, já que o Bitcoin rompeu níveis de preço que eram considerados muito importantes. Já do outro lado estão os otimistas de carteirinha, como o Michael Saylor, da MicroStrategy, uma das empresas que mais tem Bitcoin no mundo. Para ele, a queda é uma chance de comprar mais. Ele basicamente diz que o preço agora não importa, o que importa é acumular o máximo que der. E tem mais um dado muito interessante aqui. Segundo o banco JP Morgan, esse preço de US$ 94.000 não é aleatório. Esse seria o custo médio para produzir, para minerar um novo Bitcoin. O que isso quer dizer? Que abaixo desse valor, para quem minera as moedas, simplesmente não vale a pena vender. Isso acaba criando uma espécie de piso natural para o preço. No fim das contas, o que a gente assistiu foi uma verdadeira guerra de nervos. Uma batalha entre duas filosofias de investimento que são completamente opostas. De um lado, tem o investidor tático de curto prazo, que olha o gráfico, vê tudo vermelho e entra em pânico. Do outro lado, tem o investidor estratégico, de longo prazo, que olha para esse mesmíssimo cenário e enxerga uma grande oportunidade, uma chance de comprar barato. Então, no final, essa crise não foi só mais uma volatilidade de preço. Foi um verdadeiro teste de fogo que mostrou como o mercado de cripto está amadurecendo, com os grandes investidores, os estratégicos, absorvendo o pânico da galera do curto prazo. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão final, né? O que essa crise toda representa?
Foi um teste para a tecnologia do Bitcoin em si? Ou foi, na verdade, um teste para a nossa própria convicção humana, para a nossa capacidade de lidar com o medo e com a ganância? A resposta para essa pergunta, bom, ela pode ser a chave para entender o futuro do dinheiro.